Após caírem com o helicóptero durante uma expedição, um jovem encontra um pequeno dinossauro e precisa usar as habilidades do seu novo parceiro para escapar do terrível dino aquático Pliossauro. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React e hoje nós recapitularemos a história do filme Projeto Dinossauro, de 2012. Então preparem-se, é hora do recap. Nas selvas da República do Congo, um grupo de cientistas britânicos desapareceu enquanto participavam de uma expedição. A notícia se espalhou por todo o mundo, pois as causas para este desaparecimento ainda são um enigma. Em meio às buscas por sobreviventes, um grupo de resgate encontra em um lago a mochila de um dos integrantes. O motivo que levou a essa expedição foram as novas evidências encontradas pelos moradores da região, indicando a existência de uma criatura conhecida como bloqueador de rios. Cientistas acreditavam que ele poderia ser um dos últimos dinossauros sobreviventes na Terra e por isso o governo financiou a sua busca. O grupo convocado para a expedição foi liderado por Jonathan Merchant, um explorador que havia encontrado várias espécies extintas no passado. Junto ao grupo, uma equipe de TV os acompanhou para registrar essa incrível descoberta, caso ela fosse verdadeira. Por fim, quando chegou o dia da viagem, Jonathan estava ao telefone, tentando convencer a sua ex-esposa a cuidar do seu filho adolescente Luke durante o seu tempo fora. No entanto, os dois não chegam a um acordo e o aventureiro decide levar o filho junto até uma parte do caminho. Horas depois, os dois chegam até o aeroporto, onde Luke registra tudo com sua câmera e começa a entrevistar os demais integrantes da expedição. A primeira a chegar é Liz, a médica do grupo, e que logo chama a atenção de Luke por sua beleza. Após a viagem de avião, Jonathan e seu filho chegam em um quarto de hotel, onde o garoto mostra o equipamento de filmagem que comprou. No entanto, o explorador avisa que o seu filho não vai na expedição e que irá voltar para casa com sua tia. Mais horas se passam e Jonathan, junto com sua equipe, chegam na República do Congo, onde são recebidos por Amara. Ela trabalha na agência ambiental do país e irá acompanhar a expedição para garantir a sua segurança na selva, assim como a da própria floresta. O segundo membro do grupo, Charlie, também é apresentado nas câmeras, sendo o braço direito de Jonathan e financiador em todas as suas expedições. Com toda a equipe reunida, eles partem de helicóptero para a selva, em busca do local onde o bloqueador de rios foi encontrado. Segundo a pesquisa de Jonathan, essa criatura pode ser um descendente de duas espécies de dinossauros, o plesiosauro ou o pliossauro. O plesiosauro era um animal pacífico, mas o pliossauro era uma criatura feroz. Então só resta a Jonathan torcer para que a criatura não seja dessa espécie. A conversa entre a equipe continua até que eles ouvem um barulho vindo do compartimento de carga. Ao ir até lá investigar, Jonathan descobre que Luke havia entrado escondido com a bagagem e o repreende na frente de todos por tê-lo desobedecido. Para piorar, ele não pode levar o garoto de volta, pois eles já passaram do ponto sem retorno e só há combustível suficiente para pousar. Sendo assim, Luke se torna mais um integrante da expedição e deixa uma de suas câmeras na cabine para registrar toda a viagem. Minutos depois, o grupo se aproxima do local de pouso e notam que estranhos pássaros estão sobrevoando a floresta. No entanto, eles logo percebem que não são aves comuns e uma delas acaba voando perto demais do helicóptero e se chocando com a hélice. Por causa disso, o helicóptero começa a perder o controle e cai rapidamente em direção à selva. Apesar de terem conseguido pousar, o piloto da nave não resistiu à queda e o helicóptero começa a ser coberto pelas chamas. Toda a equipe se apressa em sair da nave, levando o que podem da sua bagagem e equipamentos. Porém, Luke se lembra da câmera que deixou na cabine e vai até lá pegá-la, mesmo com seu pai insistindo para que ele não vá. O garoto enfim pega sua câmera e seu pai o leva para longe do helicóptero, que segundos depois acaba explodindo devido às chamas. Diante de mais
após uma atitude impensada do filho, Jonathan ordena que daqui pra frente ele irá obedecê-lo e não irá colocar a vida de ninguém em risco, incluindo a sua. Luke promete fazer isso e então a expedição segue pela floresta em busca do local de pouso. Amara se torna a guia em meio à selva e indica que o caminho correto é atravessando o outro lado do rio. O grupo então segue sua orientação, mas um dos cameramen chamado Pete pensa em ter ouvido um barulho, mas não encontra nada ao redor das árvores. Então eles seguem caminhando pela floresta densa até que encontram um tipo de acampamento aparentemente abandonado. Ao inspecionar uma das cabanas, Jonathan vê marcas de sangue espalhadas entre as paredes. Ele acredita que isso pode ter sido causado por uma disputa de tribos, mas como está perto de escurecer, ele não tem outra escolha a não ser se abrigar no acampamento. Enquanto os demais pegam lenha para fogueira e outros mantimentos, Luke coloca na entrada da cabana uma câmera com um sensor de movimento. Isso impressiona a todos, incluindo Liz, mas seu pai continua furioso por ele ter vindo escondido para a expedição. Quando chega a noite, o grupo se reúne para uma refeição antes de dormir e para checar o equipamento. Infelizmente, o rádio do helicóptero foi destruído e restou apenas um celular com conexão via satélite, mas ele também foi danificado com a queda. Liz então sugere que Luke conserte o celular, já que ele possui mais experiência com tecnologia. Jonathan concorda com a ideia, e então todos decidem descansar até o dia amanhecer e assim poderem seguir pela floresta. Durante a madrugada, a câmera de Luke registra tudo fora da cabana, até que estranhas criaturas com asas começam a passar na frente dela. O barulho faz com que o grupo todo acorde, e ao olharem pelo tablet do garoto, o que eles veem não são animais comuns, e sim dinossauros da espécie Pteranodonte. A situação só piora quando Charlie acaba fazendo barulho do lado de dentro, e as criaturas começam a atacar a cabana. Uma delas consegue atravessar o teto e ataca o rosto de Liz, forçando todos a fugirem dali o mais rápido possível. Durante a fuga, Liz acaba ficando para trás e um dos pteranodontes consegue agarrá-la e a derruba no chão. Jonathan corre para salvar a garota, enquanto o resto da equipe continua a fugir e encontram dois botes próximos ao lago. A equipe entra rapidamente nos barcos e quando Jonathan retorna, ele salta em um deles e todos fogem dali. Os pteranodontes pousam na costa e deixam o grupo seguir pelo lago, mas tragicamente, Jonathan não foi capaz de salvar Liz, que se tornou outra vítima da expedição. O dia amanhece e o grupo tenta pensar em uma maneira de fugir dali. Luke continua a registrar tudo pela câmera, mas não consegue conter a sua tristeza pela morte de Liz e pelo distanciamento entre ele e seu pai. Porém, enquanto ficava sozinho no segundo bote, Jonathan vai até lá e tenta confortar o filho. Os dois conversam e Luke tenta consertar o celular para poderem pedir ajuda, mas logo eles se deparam com vários animais passando por entre as árvores à distância. Além disso, algo também parece se aproximar deles no lago e começa a balançar os botes. O grupo pega os remos e tenta voltar à terra firme, mas um dos barcos acaba sendo virado no mar e o outro tem um pedaço do casco quebrado. Por sorte, todos conseguiram parar na costa de uma ilha e agora precisam reparar os botes e acampar perto dali. Ao anoitecer, enquanto fazem uma refeição em frente à fogueira, Amara revela que naquela região tem aumentado os relatos sobre o ataque de criaturas desconhecidas. Muitos moradores da região foram até o lugar de onde elas vieram, conhecido como a Passagem, mas todos que se atreveram a ir jamais retornaram. Luke deseja saber mais da história, porém logo a conversa é interrompida quando surge diante de todos um pequeno dinossauro da espécie Lesotossauro. Mais deles cercam o grupo, porém eles parecem ser pacíficos e até mesmo dóceis. Luke então pega alguns dos chocolates que trouxe e tenta dar para um deles, que de início não confia muito no garoto, mas logo acaba cedendo e aceita os doces. O garoto até mesmo consegue fazer um carinho no dinossauro, mas como retribuição, ele acaba arremessando um líquido na cara
cara de Luke. Após isso, o Lesotossauro vai embora pelo lago, junto a outros de sua espécie, e deixando o acampamento para trás. Mais um dia se passa e Luke encontra os pequenos dinossauros brincando na água. Além deles está o dinossauro que o garoto interagiu na noite passada, e ele resolve chamá-lo de Crypto. Depois da brincadeira, Luke junto com Charlie e Pete aproveita para atrair o pequeno dinossauro e coloca em seu pescoço uma de suas câmeras. Logo em seguida, Crypto parece receber um chamado vindo de longe e corre em direção ao lago junto com os outros Lesotossauros. Segundos depois, o garoto ativa o seu tablet e consegue registrar todo o percurso de Crypto, graças à sua câmera resistente à água. Eles conseguem observar tudo que o pequeno dinossauro vê, até que ele atravessa uma caverna e o sinal da câmera é perdido. Isso deixa Charlie furioso, pois ele acreditava que conseguiria ver tudo através da câmera e parece ter ficado cada vez mais obcecado com os dinossauros. Ele até mesmo sugere que o grupo vá com o barco até a caverna, mas a Mara insiste que eles precisam ir embora daquela ilha o quanto antes. Jonathan concorda com ela, mas Charlie acha que tudo terá sido em vão se eles forem embora. Ele argumenta que precisam continuar na missão, pois só assim receberão todo o reconhecimento pela descoberta de que dinossauros não foram extintos. A discussão fica cada vez mais acalorada e Luke decide ir para o lado de Charlie, apoiando sua decisão em continuar a busca pelos dinossauros. Isso acaba afetando a relação entre o garoto e seu pai, que apenas deseja levar o filho de volta para um lugar seguro. Mesmo assim, os dois não chegam em um acordo e com os botes reparados, o grupo segue de volta pelo mar. Luke e Charlie estão em um dos barcos e nesse momento o sinal da câmera retorna e eles conseguem acompanhar Crypto através do tablet. O pequeno dinossauro começa a percorrer uma trilha de caça que passa por um totem e depois por uma caverna que leva a outra parte da floresta. Ao fim da gravação, Crypto se deita no chão e a câmera registra o momento em que duas patas enormes de um dinossauro aparecem. Graças a essa transmissão, Charlie e Luke agora sabem onde fica a tal passagem mencionada por Amara, que leva até o lar dos dinossauros. O garoto fica empolgado com isso e pretende avisar ao seu pai o que descobriu, mas Charlie o convence de que é melhor manter tudo em segredo por enquanto. Em troca desse favor, ele garante a Luke um lugar oficial na equipe de expedição e o garoto aceita a proposta, sem pensar duas vezes. O grupo então segue pelo rio, porém Jonathan vê um trecho com águas revoltas logo adiante e avisa a todos para se segurarem. Como ele temia, assim que os botes passam por lá, a correnteza fica mais forte e o grupo tem dificuldades em manter os barcos equilibrados. Junto a isso, a água começa a entrar dentro dos botes, forçando o grupo a tirá-la com baldes para evitar que eles afundem. Apesar das dificuldades, Jonathan consegue remar o seu barco até o fim do trecho. Porém, o movimento das águas faz a corda entre os botes se romper. Com isso, Luke e Charlie são deixados para trás e seu barco vai parar na mesma caverna em que Crypto havia entrado. A câmera acoplada no bote continua a registrar tudo e Luke tenta manter o barco firme com a ajuda de Charlie. Minutos depois, eles conseguem atravessar até o outro lado da caverna, onde vem uma enorme fenda que leva até uma passagem secreta em meia floresta. Charlie inspeciona a água e nota que ela está muito fria, indicando que eles estão em cima de um mar muito profundo. Além desse problema, os dois precisam usar as mãos para poderem levar o barco, já que os remos estavam no barco de Jonathan. Mesmo com medo do que pode haver embaixo d'água, Luke se esforça para levar o barco para frente, até que houve um grito familiar ao longe. A voz é do seu pai, que retornou com o barco até a caverna e a atravessou para encontrar o seu filho. Luke fica surpreso ao ver o esforço do pai para ajudá-lo e Jonathan o abraça, com uma expressão de alívio em seu rosto. Após esse reencontro, Jonathan pergunta como eles acabaram se separando deles. E Charlie diz que a corda se rompeu por causa do mar agitado. Jonathan não parece se convencer muito disso, mas agora eles precisam seguir em frente pela enorme fenda e procurar uma saída. Eles então seguem em frente, porém logo sentem que os botes bateram em uma rocha submersa, ou algo ainda pior. O grupo logo para de remar os botes
botes e aguardam em silêncio até descobrirem o que está acontecendo. Finalmente, o enorme bloqueador de rios se revela e, ao olhar atentamente para ele, Jonathan chega à conclusão de que é um plesiosauro. Ele fica aliviado ao ver que é uma espécie pacífica, porém a criatura logo vai embora dali, como se estivesse assustada com alguma coisa. Para o azar de todos, quem surge logo em seguida é o Pliosauro, um predador voraz que não se alimenta apenas de peixes. Com um só salto, ele engole um dos cameramen que filmava o plesiosauro e faz os botes virarem com sua força. Por causa disso, Luke, Jonathan e o resto da equipe caem na água, com a câmera presa na camisa do garoto, registrando todo esse momento de terror. Após submergir na água, Luke tenta alcançar o seu pai, mas o Pliosauro passa entre eles e um enorme rastro de sangue cobre toda a água. Luke se desespera ao acreditar que o seu pai foi eliminado pelo dinossauro, porém antes que possa comprovar isso, Charlie alcança o garoto e o puxa para fora da água. Luke grita por seu pai, mas não há tempo a perder, e eles precisam achar um lugar seguro em meio à floresta. Após pararem um pouco para descansar, o jovem volta a trabalhar no celular, pois agora ele é a sua única esperança de sobrevivência. Enfim, após consertar a fiação e recolocar a bateria, Luke consegue reativar o celular e chama por Charlie. O sujeito aparece do nada na frente do garoto e diz ter enfim encontrado a passagem que leva ao lar dos dinossauros. Luke o segue pela floresta até que encontra o totem e logo em seguida a fissura que vai para a caverna onde Crypto entrou. Os dois se reúnem ao redor dela e o garoto mostra para Charlie que conseguiu consertar o celular e que agora eles podem pedir por ajuda. Charlie o parabeniza por isso, mas em uma atitude demente e inesperada, ele pega o celular e empurra Luke para dentro da fissura. Lá dentro, Luke tenta se segurar nas paredes da caverna, mas é puxado com força pela correnteza da água. Finalmente, Luke consegue se segurar em uma parede da caverna, mas diante dele aparece um sujeito, explorando o lugar com uma lanterna na mão. Temendo que seja Charlie, o garoto afunda na água e tenta nadar escondido para longe dali. Algum tempo depois, ele enfim consegue sair da caverna e atravessa a passagem para o covil dos dinossauros. Sem saber o que fazer e nem para onde ir, Luke inicia uma gravação na câmera, contando a sua localização e tudo o que aconteceu até aquele momento. Ele torce para que alguém veja sua gravação e possa ajudá-lo a sair dali, embora suas esperanças sejam poucas. Mas em outra parte da floresta, uma das câmeras mostra que Pete, Amara e Jonathan sobreviveram ao ataque do Pliosauro e estão à procura de Luke. Amara diz ter visto ele e Charlie seguirem até a passagem e Jonathan decide seguir o mesmo caminho para encontrá-lo. Porém, ela se recusa e decide voltar sozinha ao vale, restando apenas a Jonathan e Pete resgatarem o garoto. De volta à passagem, Luke continua a gravação e pede desculpas ao seu pai por ter invadido a expedição, mas agradece pelo tempo que passaram juntos. No entanto, ele logo é interrompido ao ouvir um barulho no meio da mata e pega um pedaço de árvore para se defender. Felizmente, quem aparece é Crypto, que logo reconhece o seu amigo e o acompanha pela floresta. No meio do caminho, os dois se deparam com os pteranodontes outra vez e são forçados a fugirem dali. No entanto, os dinossauros são ainda maiores do que os anteriores e começam a cercar o garoto em meia floresta. Luke apenas aguarda pelo seu destino, mas de repente, Pete surge diante dele e usa o seu equipamento de som para afastar as criaturas. Logo em seguida, Jonathan também aparece e se reúne mais uma vez com seu filho, só que o perigo ainda não acabou. Os dois decidem procurar um caminho mais seguro, porém Pete está enfurecido pela morte dos seus colegas e corre pela floresta para se vingar dos dinossauros. Um a um ele vai atacando os pteranodontes, mas ao sair da floresta e ir até o campo aberto, o demente se depara com um bando deles lhe esperando. Vendo que não tem para onde fugir, Pete tenta enfrentá-los, mas as últimas imagens de sua câmera mostram que ele também foi eliminado pelos monstros. Enquanto isso, Jonathan procura por um caminho que leve até o vale
vale e tenta encontrar rastros de Charlie. Luke então revela que o colega do seu pai tentou eliminá-lo quando o empurrou para dentro da passagem e ainda pegou o celular que ele tinha consertado. Jonathan fica arrasado ao saber disso, mas logo entende que Charlie havia cortado a corda dos barcos de propósito. Ele decide ir atrás do seu antigo colega para recuperar o comunicador, mesmo que precise tomar dele à força. Os dois seguem pela trilha de rastros de Charlie, que logo percebe a presença deles e se esconde em meia floresta. A dupla continua a seguir a trilha, que os leva até um enorme desfiladeiro, porém não há sinal de Charlie em parte alguma. Segundos depois, Jonathan ouve um barulho estranho e ao olhar para cima vê um desmoronamento de rochas vindo na direção deles. Luke consegue desviar, mas seu pai é empurrado pelas pedras e por muito pouco consegue se segurar na beira do penhasco. O garoto tenta ajudá-lo, porém ao olhar para cima, ele vê que quem causou o desmoronamento foi Charlie. O vilão se prepara para lançar mais pedras, então Jonathan manda o seu filho fugir dali e pede para que ele nunca se esqueça do quanto ama. Luke ainda tenta puxar o seu pai para cima, mas Jonathan não resiste e acaba se soltando do penhasco. O garoto não tem tempo para lamentar essa trágica perda, pois Charlie ainda está atrás dele e Luke se vê forçado a fugir dali. O jovem se esconde novamente em meia floresta, com Charlie gritando por seu nome, enquanto segura uma arma improvisada na mão. Luke tenta sair escondido em meio às árvores e no caminho reencontra Crypto, que o leva até um lugar seguro. Chegando lá, Luke encontra a câmera que estava presa no pescoço do seu amigo dinossauro e descobre que aquele é o seu ninho. Pouco depois, Charlie o encontra no local e se prepara para eliminar o garoto, pois não pode deixar qualquer vestígio dos seus crimes. Crypto aparece e tenta proteger o garoto, mas Charlie afasta o pequeno dinossauro com um só chute. Depois é a vez de Luke tentar enfrentá-lo, porém o sujeito derruba facilmente no chão e diz que não pretende dividir os lucros dessa descoberta com mais ninguém. Eis que Crypto retorna ao local e mais uma vez solta um líquido no rosto do garoto. Apesar dessa atitude estranha, Luke entende que o dinossauro fez isso para protegê-lo, pois segundos depois aparecem os pais de Crypto, sendo dois enormes lesotossauros. Ao sentirem o cheiro do seu filhote em Luke graças à saliva, os dinossauros não o atacam. Porém, para o azar de Charlie, eles não sentem esse cheiro nele e sem hesitar os dois mordem o pescoço do demente e os levam para longe dali. Luke aproveita essa chance para fugir do local e antes de tentar atravessar o vale mais uma vez, ele grava um último vídeo em sua câmera. O jovem registra uma imagem ampla do lar dos dinossauros para provar a existência deles e diz que irá em busca de uma saída da floresta com a ajuda de Crypto. Por fim, ele joga sua mochila em meio a uma cachoeira que mais tarde seria encontrada pelo grupo de resgate no meio do mar. Dentro dela eles encontraram todas as gravações em vídeos, mostrando tudo o que aconteceu na expedição, conhecida como Projeto Dinossauro. Em outra gravação na câmera de Luke, ele surge conversando com alguém sobre ter consertado o celular mais uma vez. Ao que tudo indica, ele estava ao lado de seu pai, que sobreviveu à queda e foi encontrado pelo filho no meio da floresta. Os dois continuam a lutar pela sobrevivência no reino dos dinossauros, enquanto esperam que o resgate possa tirá-los desse lugar selvagem. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se encontrasse um Pliossauro à sua frente? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!